Neste vídeo você vai saber como foi a temporada até aqui, como joga e quais as chances do Fluminense nos Estados Unidos. Este é o canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e você está no Guia da Copa do Mundo de Clubes 2025, uma série com os 32 vídeos, um para cada time, destrinchando como ele joga. Então eu peço o seu like de antemão, para você ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. É de graça, fortalece todo esse trabalho de mapear, de estudar, de pesquisar informações sobre os 32 participantes. E também peço para você que não é inscrito, dou a dica, se inscreva aqui no canal, afinal de contas, conteúdo de futebol internacional, todos os continentes. Aqui a gente vai fazer uma cobertura super legal da Copa do Mundo de clubes. Então, esteja aqui inscrito para trocar essa ideia comigo, certo? Então vamos lá ao 32º time. Todos os outros 31 já foram feitos. A gente fecha este guia com o Flusão, com o Fluminense, que chega aí depois de ganhar o título da Libertadores, final contra o Boca Juniors em 2023, chega para disputar a Copa do Mundo de Clubes. No Mundial que ele disputou do formato antigo, né, correspondente a este título, o Fluminense fez uma semifinal duríssima contra o Al-Ahly, conseguiu vencer por 2-0 num jogo equilibrado, e depois na final, obviamente, acabou não conseguindo vencer o Manchester City por conta da disparidade, né? O futebol europeu, a gente sabe a disparidade que tem em relação ao brasileiro atualmente. Porém, o Fluminense teve uma ótima temporada e chega também com bons números, com números animadores até aqui, né? Então já vamos para a campanha. Na temporada, o Fluminense foi vice-campeão carioca nesse ano. Nesse ano até aqui o Fluminense já jogou 35 partidas, ganhou 18 delas, marcou 57 gols e sofreu 28, aproveitamento de 51,43%. Fluminense, então, vice-campeão do Campeonato Carioca, e na Copa Sul-Americana o time foi bem, né, na primeira fase, conseguiu o primeiro lugar direto, já avançando direto para as oitavas. Um grupo mais fraco, alguns jogos jogou com a equipe mista, equipe até reserva, venceu ali com 4 vitórias em 6 jogos com tranquilidade. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense está em sexto lugar, com 20 pontos, 4 pontos atrás do líder, marcou 15 gols e sofreu 12. Ataque médio, defesa na média ali do campeonato. O Fluminense teve problemas no início da temporada, né, com o Mano Menezes, resultados, atuações, e acabou trocando de treinador. Depois da derrota para o Fortaleza, o Mano Menezes foi demitido e aí o time traz um velho conhecido. Renato Portaluppi, o popular Renato Gaúcho, que foi ídolo do Fluminense como jogador e também já era um ídolo como treinador, né? Vice-campeão da Libertadores com o clube em 2007 e volta para mais uma passagem pelo clube. Já foram várias, né? Indas e vindas, e nesta passagem agora, que começou em abril, começou muito bem, né? 4 vitórias nos 4 primeiros jogos, o time já deu uma resposta imediata, se reorganizou com ele, ele deu um impacto imediato muito bom, né? O time só foi perdendo o 7º jogo no clássico contra o Botafogo e tem bons números até aqui. O Renato fazendo um bom trabalho, conseguiu organizar esse time do Fluminense no Campeonato Brasileiro, principalmente, né? E desses 15 jogos, só 13 gols sofridos. Então, a defesa deu uma leve melhorada, menos de um gol sofrido por jogo, e o Renato vai tentando organizar, vamos ver o quanto que ele vai conseguir organizar o Fluminense para ser um time competitivo, né? Num cenário que ele vai enfrentar adversários diferentes do que ele está habituado. Bom, aqui começando com os principais destaques. O primeiro é o John Arias, colombiano, que joga aberto pela direita, titular da seleção da Colômbia. Eu fico até um pouco impressionado que o John Arias ainda está no futebol brasileiro, né? Eu acho que ele teria condições de estar jogando numa grande liga europeia, porque é um jogador muito acima da média do que a gente vê no Campeonato Brasileiro, né? Muito inteligente, ele
joga aberto, é um jogador agudo quando o time está com a bola, e tanto que ele já tem 12 assistências nessa temporada. É um jogador que defensivamente é importante, ele consegue tanto fechar uma linha de 5 como fechar uma segunda linha de 4 com qualidade de marcação, é bom na marcação-pressão, é um cara muito inteligente para fazer também um terceiro homem de meio, para fechar por dentro, para equilibrar quando o time está numa desvantagem numérica, é um cara que inverte muito bem o jogo, é um jogador muito bom de bola, né? O Arias é de um QI de futebol muito grande, é um cara que realmente é de se aplaudir o Fluminense conseguir segurar ele até hoje no clube. E com certeza ele é fundamental nos duelos que a equipe vai ter nesse Mundial de Clubes. Outro cara que é espetacular, né? Já está numa fase mais final de carreira, mas ainda entrega a qualidade, né? O Thiago Silva é um cara que se cuida muito e mesmo com 40 anos, tem o goleiro Fábio também, que já passou dos 40 faz tempo, mas são caras que se cuidam, né? E que conseguem entregar. Mas, claro, você tem que ter compensações, porque você não está falando mais de um garoto. Então você tem que ter aí a qualidade dele de ter um bom passe, de ter uma segurança para ter bom posicionamento, para rebater uma bola, para ajudar na equipe na parte anímica, na parte mental, com toda a experiência que ele tem. Então, tudo, uma bola parada, que ele é um cara muito bom na bola parada ofensiva. Todas essas qualidades você não pode abrir mão quando você tem o Thiago Silva no time. Mas a gente não pode esquecer também que é um cara que tem dificuldade de correr para trás, você não pode deixar ele muito exposto. Então, assim, é saber trabalhar. Mas o Thiago Silva é um grande jogador e, assim, é uma figura que faz muita diferença, né? O adversário, seja quem for, do outro lado, quando vê o Thiago Silva, ele vai falar, pô, esse zagueiro eu conheço, esse zagueiro é muito bom, tem uma baita história, esse cara eu respeito. Então, isso faz uma diferença muito grande. E outro cara que pode fazer diferença é o Cano, né? O terceiro jogador que eu separei aqui. Ficou fora por lesão, tá voltando, fez 2 gols aí no último jogo treino que o time fez contra uma equipe pequena dos Estados Unidos. E o Cano, ele é uma figura importante, né? O homem-gol. O torcedor do Fluminense reclama muito do Everaldo, né? Que é um cara que rodou por muitos lugares do mundo inteiro. É um centroavante que também segue uma característica semelhante, mas com menos qualidade. O Cano é um cara que tem mais o faro do gol, o cheiro do gol. É um cara que estava fazendo uma boa temporada até se machucar. Então, espera-se dele. O torcedor do Fluminense espera ter o Cano, porque o time joga muito em cima dessa referência, ter o Cano em forma para poder ajudar e contribuir com gols neste Mundial. Bom, vamos aqui como o time joga. Peguei a escalação do jogo contra o Santos. Eu acho que pode ser mais ou menos isso aqui que a gente vai ter contra o Borussia, tá? O Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, o Thiago Silva e o Freitas na zaga e o René na esquerda, o Samuel Xavier e o René os melhores laterais, né? E aí o meio, eu montaria o meio assim, né? Vamos ver como é que o Renato vai montar para a estreia. Martinelli, Hércules e Lima, você tem mais vitalidade física. O Hércules é um cara importante para esses duelos contra europeus, porque é um cara que tem muita velocidade, aguenta correr bastante, recupera a bola, tem chegada. É um cara que fisicamente ele é importante, né? É um dos melhores jogadores do Flu nesse sentido. Então, acho que seria importante, assim como o Canóbio. O Canóbio te dá maior segurança defensiva. Ele é um cara. O Serna está jogando muito como titular, mas eu vejo o Canóbio como um cara que é mais incisivo na pressão. Tanto que ele é o cara com mais interceptações de bola, né? No Fluminense, no Campeonato Brasileiro. E quando o Fluminense forma a linha de 5, tá jogando defendendo linha de 4. Aí, conforme o adversário vai avançando, essa linha vira de 5, né? O René afunda para dentro e o Canóbio completa. Fazendo isso, você deixa o John Arias descansar um pouco mais sem a bola. Se você colocar, de repente, outro jogador e quiser que o John Arias faça esse papel, você está cansando muito o seu melhor jogador, voltando muito uma linha, outra. Então, tudo são compensações, o que você quer ter e aí o que você abre mão, o ônus e o bônus, né? Eu acho que o time do Fluminense assim ficaria mais seguro, mas você pode perder um pouco mais de força ofensiva, né? Eu não vejo, por exemplo, um Ganso entrando no primeiro jogo. Acho que seria muito ruim, porque você já tem o Cano, que não tem a mesma capacidade de pressão. E vamos ver quanto que o Fluminense vai querer marcar alto o Borussia Dortmund.
porque o Borussia Dortmund ele enfrenta pressões muito eficientes e costuma sair bem delas, né? Bayer Leverkusen, ou jogou contra o Barcelona, jogou contra vários times importantes da Europa na Champions, na temporada anterior foi finalista da Champions, ele enfrenta pressões altas dos melhores técnicos do mundo. Então, assim, será que vale a pena marcar alto ou vale a pena esperar mais? É um jogo que vai ser no meio-dia, né, no horário local. Então, é pensar o que vale a pena para essa partida. Mas o meio-campo com Hércules, Lima e Martinelli fica mais forte, né? Aí, pensando até nos outros confrontos, que o Fluminense vai ter mais oportunidades de ter a bola, apesar de Mamelodi e o Ulsan serem dois times que gostam da posse, tá? Não se engane. Se você acha que o jogo contra o Mamelodi vai ser o Fluminense atacando e o Mamelodi defendendo, tire o cavalo da chuva. Vai ser uma batalha pela posse de bola. O Mamelodi Sundowns é um time que gosta de ter a posse. E assim, a gente está falando, eu não estou falando no Campeonato Sul-Africano, eu estou falando contra o Al-Ahly, por exemplo, que é um time respeitável, de um bom nível. Então, assim, o Mamelodi, ele gosta de ter a posse. Então, ele vai querer ter a posse e trabalhar com a posse. Se o Fluminense quiser também, ele vai ter que disputar essa posse. Então, mas para jogos assim, o Fluminense, naturalmente, ele vai conseguir impor um pouquinho mais o seu time no campo de ataque do que contra o Borussia Dortmund. Então, para esse jogo, vamos ver se ele vai. Para esses jogos, vamos ver se ele vai querer pôr o Ganso, se ele vai pensar em outra situação de escalação, né? Com a bola, o Arias e o Samuel Xavier fazem uma boa dupla, né? Um pode entrar mais por dentro e outro pega o corredor. Como o René também sobe da amplitude, vamos ver como é que vai ser essa coordenação no Mundial, se alguém vai afundar ali para virar um terceiro zagueiro, se um dos laterais vai ficar mais. Como que o Fluminense vai fazer aí essas articulações ao longo do jogo. Como ponto forte, assim, eu vejo que o Fluminense triangula bem pelos lados e joga muito em torno da sua referência, né? O Fluminense sempre ataca buscando o Cano, principalmente quando o Cano está em campo, mas com o Everaldo também, seja para fazer um pivô, seja para colocá-lo numa situação ali por baixo boa para finalizar, ou seja, procurando ele num cruzamento. Então, são mais raras as triangulações por dentro, né? O Fluminense trabalha muito pelos lados, por isso que tem que fazer essas duplas aí com um lateral e o ponta para fluir e assim, tem mais qualidade dos jogadores dos lados para criatividade do que os jogadores que atuam por dentro. De novo, compensações, né? Você ganha em poder de marcação e perde ali na criatividade, abrindo mão de um Ganso, por exemplo. Defensivamente, analisando os gols que o Fluminense tomou no Campeonato Brasileiro e as chances criadas pelo adversário, né? Grandes chances, lance que perdeu o gol, que o Fábio defendeu, enfim. Muito lance que o Fluminense está com a bola no ataque e tem que correr para trás, né? Essa dificuldade da velocidade da zaga contra ataques rápidos. Se o Fluminense ocupar o campo contra o Borussia e não tiver uma cobertura boa, é um suicídio, porque o Borussia ele tem um ataque muito veloz para enfrentar a linha alta adversária em contra-ataque. Então o Fluminense não pode fazer isso de forma alguma. E também jogadas rápidas de triangulação, jogadas ali ensaiadas de cruzamento. O Fluminense sofreu com isso, né? O torcedor sabe bem. Jogadas de velocidade pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo da defesa. Então, trabalhar, porque assim, contra o Ulsan vai ser uma correria insana. O Ulsan é um time muito rápido. E o Borussia Dortmund nem se fala com o ADM, que é um dos jogadores mais rápidos do mundo. É saber lidar com esses problemas, tentar minimizá-los e saber aproveitar ofensivamente o que o time tem de bom. Então vamos ver como é que o Fluminense vai conseguir lidar com cada jogo e com cada facilidade e dificuldade que vai aparecer no caminho. Bom, vamos lá, indo pelo que briga, né? O Fluminense estreia contra o Borussia, terça-feira, 1h, horário de Brasília, meio-dia, horário local. Depois, no sábado, 7h, horário de Brasília, contra o Ulsan Hyundai. E fecha na quarta, 4h, contra o Mamelodi Sundowns. São 3 jogos no sol, né? O Fluminense não vai fazer nenhum jogo à noite, nenhum jogo noturno. Lembrando que no verão dos Estados Unidos anoitece mais tarde, ali depois das 8, 9 da noite.
Então são 3 jogos aí de sol. Vai ser uma primeira fase bem desgastante. Eu acho que vai ser uma primeira fase difícil, tá? Eu acho que o Fluminense é o segundo favorito do grupo, atrás do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tem um time um pouco melhor, mas o Fluminense é o segundo. Mas é um grupo equilibrado. Eu acho que é assim, Fluminense pode batalhar, tentar conseguir um bom resultado com o Borussia, conseguir superar os outros dois e de repente até passar em primeiro? Acho que até pode. Acho que até pode. Mas assim, eu acho que o Fluminense tem que tomar cuidado. Aqui eu não estou sendo pessimista, aqui eu estou sendo realista. Estou fazendo um alerta, você que é torcedor. Cuidado com o Mamelodi, cuidado com o San. Esse grupo é mais perigoso do que se imagina. Infelizmente, a gente vê o preconceito de pessoas que falam que o adversário é fraco, que o adversário é frágil, sem sequer ter assistido o time jogar, sem ter conhecimento, sem ter base. Infelizmente, a gente vê por aí, inclusive no jornalismo, né, pessoas que trabalham com isso, que deveriam ter uma opinião mais embasada. Mas assim, cara, pensando claramente, o Fluminense tem um jogo duríssimo com o Borussia, que ele vai precisar ter paciência de se defender. Com o San, é um jogo que os dois times vão ter posse, então saber ser inteligente para se defender, porque o San é um time ofensivo, e ter paciência para atacar, porque o San também é um time que se defende bem e tem um contra-ataque rápido. É saber aproveitar as oportunidades. E o Mamelodi Sundowns é o último jogo. O último jogo sempre depende da circunstância, porque o último jogo pode ter um dos dois times classificados, um dos dois times eliminados, pode ser que os dois estejam disputando vaga e aí um esteja aí pelo empate, o outro tenha que ganhar. É a circunstância que faz, mas o Mamelodi Sundowns é um time que ele quer te controlar, deixa o jogo mais lento, e vamos ver com qual adversário que o Fluminense vai ter mais facilidade ou dificuldade. O Ulsan, que é mais rápido, mais velocidade, transição, domina com posse, mas é vertical, ou um Sundowns, que domina com posse, vai tocando, vai criando, vai procurando, vai armando. São dois desafios bem diferentes. Mas assim, eu acho um grupo interessante e que a gente vai entender como é que o Fluminense vai se sair. E tem um outro detalhe importante, né? O Fluminense e o Ulsan estão no meio da temporada, enquanto que o Borussia e o Mamelodi estão no fim de temporada. Isso pode pesar também na perna. Eu só deixo esse recado, torcedor do Fluminense, não menospreze o Ulsan e o Mamelodi. São adversários que podem ser duros, sim, afinal de contas, a gente que acompanha esses campeonatos faz tempo sabe que não tem jogo fácil, não. É tudo batalha e vai ser muito interessante. Certo, gente? Esse foi o guia do Fluminense, esse foi o guia da Copa do Mundo de Clubes. Terminou. Encerrado aqui, mapeamento dos 32 times. Você pode clicar na playlist que vai aparecer aqui, ó, com os 32. Você pode escolher qual você quiser para maratonar, para ir conhecendo, para você chegar craque na Copa do Mundo de Clubes, entendendo em cada time como que esse time joga, quais são os principais jogadores, como ele chega para o campeonato. Enfim, tá tudo aí. Trabalho árduo, mas muito prazeroso, que eu fico muito feliz de dividir com vocês. Um grande abraço e bom Mundial para todo mundo. Continuem aqui acompanhando o canal, que a gente vai fazer muito conteúdo legal. Até a próxima!